Saudações vidreiras! Nessa aula você vai descobrir qual é o campeão de reclamações do sistema de envidraçamento de sacada. Mas eu não quero apenas te revelar qual é o campeão de reclamações. Eu quero te mostrar quem é ele, mostrar quem é o vilão, mas também quero te mostrar várias formas de você resolver esse problema para que você não tenha problemas no seu fornecimento de envidraçamento de sacada. Ok? Seja bem-vindo, você está na 8ª aula do curso Expresso de Envidraçamento de Sacadas. Então, o primeiro e-mail de hoje será do Alan Guzmão. Alan Guzmão, da Profissional Vidros. Gabriel, a aula de hoje foi show de bola, parabéns. Você mostrou que, de acordo com a norma, é correto usar o vidro laminado na sacada. Tenho uma dúvida. Vidro laminado é seguro, correto? Mas, ao mesmo tempo, frágil por ser comum. Então, entendo que no processo de abrir, principalmente de fechar a sacada, as bordas dos vidros vão receber choques fortes dependendo de quem for fazer este processo. E os vidros laminados comum vão quebrar facilmente. Mesmo com a escovinha autocolante, devido a este detalhe, não era ideal usar o laminado temperado? Alan Guzmão, Montes Claros, Minas Gerais. Alan, certíssimo. É o seguinte, o sistema de envidraçamento de sacada, a norma nos fala que o ideal é ser instalado com vidro laminado ou vidro temperado, ambos vidros de segurança. Porém, existe uma concepção que o vidro laminado, quando ele é produzido com duas placas, com duas peças de vidro comum, o ideal é que todas as bordas fiquem encaixilhadas. No sistema de envidraçamento de sacada, isso não acontece, porque as únicas bordas que ficam encaixilhadas, protegidas, são as bordas que ficam no leito superior e no leito inferior. A sua pergunta é muito válida pelo seguinte: antes da norma, antes de se lançar a norma, alguns fornecedores de kits falavam assim, coloca vidro temperado. Outros falavam, coloca vidro laminado. Mas a maioria deles nos instruía para colocar vidro temperado justamente por isso. E para que tivesse uma maior segurança no sistema, então você colocaria um vidro super forte, que é o vidro temperado, mas colocaria também a película de segurança, que é a que nós vimos na última aula no nosso laudo. Ok? Só que agora com a norma saiu a película e ficou somente duas opções, ou laminado ou temperado. A sua observação é válida por quê? Porque, de fato, mesmo que ali na borda vá uma escovinha, ou um perfil de silicone, ele não tem o papel de encaixilhar o vidro. Lógico, a pancada, vai ser amortecida tanto pela escovinha quanto pelo perfil de silicone. Mas, de fato, isso pode acontecer. Dependendo do impacto que houver ali, pode sim trincar o vidro. Então, qual que é a orientação? Primeiro, entregou o serviço, você tem que entregar para o seu cliente um manual de instruções e de uso, para que ele possa usar. O ideal é você treinar ele na abertura e no fechamento, coisa que muito profissional não está fazendo. Então chame o cliente, aqui funciona assim, aqui funciona assim. Então você vai ter que ensinar o seu cliente a manusear o sistema de envidraçamento de sacada. Mas ainda assim pode acontecer um impacto. Tanto que nós vimos na última aula que a própria ferramenta de pressão de vento, o mesmo vão, ela te fala para você colocar um vidro de 36 milímetros e já com o vidro temperado, ela fala para você colocar 19. Então só por aí dá para você ver como o vidro laminado de fato é mais frágil. Agora você fez uma pergunta. No caso, o que seria o ideal? A sua pergunta é muito legal por causa disso, porque você já aborda uma outra possibilidade,
o vidro laminado de temperado, onde você pega duas placas de temperado, une no interlayer, e aí você tem um vidro super forte, porque são dois vidros temperados, e tem a questão da segurança, que é a laminação, aquele plástico, o interlayer que vai ficar entre os vidros. Legal. Só tem uma questão. O nosso sistema, o sistema mais tradicional, ele pede vidro de, no máximo, 10 milímetros. No máximo. Se você tem essa opção, quer trabalhar com essa opção, primeira coisa, você vai ter um investimento mais alto do que os seus concorrentes. Mas aí você pode vender isso, né? Você pode passar isso para o seu cliente. Olha, meu cliente, o meu vidro, ele é feito assim, 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 assado. O meu vidro é mais seguro e é mais forte. Porém, acho que o maior agravante nessa questão é que para você produzir um vidro laminado de 10 milímetros, você precisa usar no mínimo duas placas de 5 milímetros. A grande questão é, primeiro, 5 milímetros tem um empenamento muito grande, né? Quanto mais fino o vidro, mais facilidade de empenamento. E outro detalhe, a maioria dos beneficiadores, eles começam a temperar o vidro de 6 milímetros para cima. Então, pode ser que você tenha muita dificuldade em encontrar um fornecedor que vai te fornecer um vidro laminado de temperado 10 milímetros. Por quê? Porque vai ter que ser construído dois vidros de 5. Entendeu? Então, normalmente as têmperas fazem muito vidro, 8, 10 e aí um pouco de 12 e um pouco de 6. Mas 5 milímetros, por exemplo, as têmperas aqui da nossa região não fazem. Muito menos o de 4, que o de 4 já é mais para linha doméstica, já são poucas empresas que se empenham em fazer isso. Porque o vidro de maior saída temperado para construção civil é o vidro realmente de 8 e de 10. Então isso seria o ideal. Isso, a sua sugestão seria a ideal. Vidro laminado de temperados, mas você pode ter uma grande dificuldade em encontrar isso no mercado. O segundo e-mail de hoje é do Jonathan Locatelli. Boa noite, meu nome é Jonathan e sou vidraceiro de Toledo, Paraná. Gabriel, comecei a fazer esse curso antes de ontem e já me interessei. Bom, eu tenho algumas dúvidas. Espero que você tenha as respostas. A primeira é, eu tenho um envidraçamento de sacada para fazer em cima do guarda-corpo. E ele é de 2 graus, no caso, 2 ângulos de 45 graus. As saídas, eu posso dividir os vidros da abertura, do meio e fazer as saídas nas laterais, ou eu tenho que fazer na frente também? Desde já agradeço você por esse curso, que ajudam muito no dia a dia. Valeu, abraços. Então, o Jonathan, bom, pelo que eu entendi da pergunta é o seguinte, ele tem um vão em U, né? Em U. Vamos pensar que é um U. Um U de cabeça para baixo. A pergunta dele é, Gabriel, eu posso então abrir os vidros do meio para os cantos, e aí eu posso fazer uma abertura para cá, né? A abertura tem que ser na frente do trilho, vamos supor, cobrindo o vidro fixo da lateral, ou eu posso passar com esse vidro e fechar lá na parede? Bom, dos dois jeitos. Você pode fazer das duas maneiras, né? Você pode vir com ele na frente e fazer esse movimento, e aí ele não passaria pelo ângulo, ou você pode vir com ele, né? Você vem com ele passa pelo ângulo e você abre. Aí vai da questão de você avaliar o local. Dá para abrir? Né? Tem a possibilidade, ele vai ter o espaço para fazer o giro, mas normalmente isso é tranquilo de fazer. Então não é questão se você pode, a questão é como que é lembra o olho de Tandera? Como que é o seu ambiente? Vai dar para fazer isso? Porque o sistema ele aceita esse tipo de escolha. Agora você tem que ver qual é a melhor escolha para ser aplicado no ambiente, na obra do seu cliente. É isso que você tem que perceber. Mas os dois jeitos dá certo. Tanto ele vir aqui e abrir aqui, quanto ele vir aqui, né? Vem aqui, passa e abre. Também dá certo. Ok? Teve uma outra pergunta já bem similar a essa. Mas eu não lembro muito bem quem me perguntou. Eu lembro que eu li essa pergunta e perguntaram assim, Gabriel, a mesma peça. A mesma peça. Vamos supor, a minha cliente quer que o vidro abra dos dois lados. Então ela quer que o vidro venha aqui e abra aqui, mas ela quer também que o mesmo vidro
tem a possibilidade de correr e abre ali. Isso não dá. Isso não dá. Você tem que definir um lado que ele vai abrir. Porque, o que acontece? Para ele poder abrir, ele tem que estar com a rodana tripla aqui. Vamos supor, vai abrir aqui, a rodana tripla com o freio tem que estar aqui. Depois não tem como, na mesma peça, você colocar uma outra rodana tripla para cá. Então você tem que definir um lado, tá? Muito cuidado. Porque realmente eu já vi gente vender assim e depois não conseguir instalar. Eu não conheço nenhum sistema que abra aqui e abra aqui. Você tem que definir um lado para ele poder abrir. Porque aí tem a rodana de saída em cima, né? E ela não vai fazer o papel da pivô desse lado aqui. Então, muito cuidado com esse detalhe, tá? A próxima pergunta é do Fábio Dias. Gabriel, boa tarde. Parabéns pela iniciativa de ajudar o próximo. Na aula 5, você disse que a fixação do U com o trilho é feita com rebite. Posso utilizar parafusos brocantes de inox? E qual é os prós e o contra? Bom, Fábio, é o seguinte. Eu nunca vi ninguém fixar com autobrocante. Estive analisando a sua pergunta, não vi problema nesse fato. Então, para quem não sabe, o parafuso autobrocante é um parafuso que você não precisa de furadeira, né? No caso aqui, se você for colocar um arrebite, deixa eu pegar aqui. Então vamos lá. Se você for colocar um arrebite, você tem que fazer o furo com uma broca de aço rápido e depois colocar o arrebite e apertar. Com a broca, o parafuso autobrocante, você coloca o parafuso na ponteira da furadeira, dá o torque que ele tende a entrar sozinho. Ele já entra, no caso ele já fura e trava sozinho. O único detalhe que você tem que prestar atenção é na questão do espaço aqui, tá? Do espaço que tem para poder armazenar a cabeça do arrebite. No caso, se você for colocar um autobrocante, você procure utilizar um que tenha uma cabeça angular, né? Para chave Phillips, né? Para poder apertar, por exemplo, com essa chave aqui, tá? Com esse tipo de chave aqui. Mas no caso, o ideal é você apertar com a furadeira, né? Coloca na ponteira, legal. Mas o único detalhe que eu vejo nessa questão é realmente da questão do espaço aqui. Se seu parafuso não for atrapalhar no encaixe, tá tudo tranquilo, tá? Então pode ser sim, pode ser. O pessoal usa rebite porque é mais fácil, né? É mais fácil de você encontrar, é mais fácil de você, às vezes, até manipular. Não tem a questão da furadeira ficar correndo, né? Muitas vezes você vai colocar, ele fica correndo. Então, é mais essa questão aí, mas não tem problema, até mesmo porque... Aí eu fiquei pensando, poxa, mas será que a parede não é fina? Mas pelo que eu estou vendo aqui, a parede do trilho, principalmente, ela é bem grossa, então ela vai dar uma boa área de rosca, não vai ter tanto problema não, que na verdade não vai ter problema nenhum, tá? Pode ser. Se for de aço inox, como você disse, tudo tranquilo. O próximo e-mail é o e-mail do Juarez Antônio Sabei, da Sabei Comércio. Então vamos lá. Ele faz uma pergunta que muito boa, suas aulas. Como falei a você, trabalho com minha serralheria em touros e coberturas em policarbonato. Depois ele coloca aqui embaixo. Então, é correto usar rebite de 12 milímetros? Quanto parafuso usa-se 10 milímetros vezes o comprimento? Eu não falei o comprimento aquele dia. E depois ele coloca aqui uma outra questão. Existe o parafuso Wedge Bold, que não necessita de bucha. Você já conhece? Então vamos lá, Juarez. O Juarez fez uma observação interessante. No dia que eu mostrei aqui os fixadores mecânicos, eu mostrei aquela distância da bucha, né? Mostrei o parafuso, mas não falei o comprimento. Legal. Gabriel, qual é o comprimento correto do parafuso? Não sei. Sabe por que eu não sei? Pelo seguinte. É o seguinte. O ideal é que toda a extensão da bucha esteja fixada no concreto. Tá? No concreto. Vamos supor, tá? Isso é uma hipótese. Vamos supor que a sua bucha tenha 4 centímetros. Mas o cara colocou lá 3 centímetros de reboco. Então o pedreiro foi lá, né? Acontece muito isso. A viga ficou embarrigada, aí pro cara dar uma alinhada na viga, ele encheu de massa fraca, reboque. Ou reboque mesmo, normalmente é reboque. Se você tem uma bucha de 4 centímetros, mas 3 centímetros você tenha só de massa fraca, você não pode empurrar aquela bucha só
só até o limite da massa. Por quê? Porque você teria 1 centímetro pegando no concreto. Então não vai adiantar nada, porque a sua bucha, na verdade, vai expandir no material fraco. Então, qual é o comprimento do parafuso? O ideal é que a bucha esteja no concreto. Então vamos supor, Gabriel, a bucha ela tem o comprimento padrão. Os parafusos não. Então tem parafuso curto, tem parafuso médio, tem parafuso grande, tem parafuso longo. Qual é o ideal? Você saber então qual é a sua área estrutural e saber qual é a área de revestimento fraco, tá? Então vamos supor, se você tiver 1 centímetro de revestimento fraco e 3 centímetros de revestimento forte, no caso concreto, estrutural, aí aquele parafuso de 5 centímetros resolve. Você faz um furo de 5, a bucha tem 4, você deixa um local para expansão lá da bucha. Tranquilo. Mas tudo depende da área de fixação que você tem, área forte, tá? Não sei se ficou claro, mas então o comprimento do parafuso vai depender do seu substrato. Aonde que está localizado a área forte do seu substrato? Como eu falei, muitas vezes você precisa usar lá um prolongador, né? Um prolongador mesmo. Às vezes você chega numa área que você tem lá a viga, aí você tem um espaço vazio, aí você tem o forro. Qual que é o tamanho do seu parafuso? Isso aqui. Às vezes não dá nem para você usar um parafuso, você vai ter que usar uma barra roscada. Né? Então, isso tudo tem que prestar atenção. Não tem como padronizar. Normalmente, quando você compra kit, vem padronizado, porque eles já fazem ali uma média que a área que você vai utilizar tem lá 5 milímetros de reboque e o resto tudo é concreto. Mas nem sempre é assim. Às vezes você coloca lá a sua bucha, a bucha não alcança o concreto, aí não adianta nada. Então, uma dica importante que eu te dou é: faça o primeiro furo e vê se você consegue identificar. Até mesmo pela entrada da furadeira você já consegue saber. Tá? Se você tiver dúvida que está fraco ou não, você tira o martelete da furadeira, no caso você desliga a função do martelete, coloque só para furar sem martelete. Se a furadeira bater e furar, é porque a área é fraca. Quando ela começar a gemer lá, que ela não está furando mais, aí você liga o martelete, aí você vai sentir, até pelo barulho você já sabe que é concreto. Entendeu? Então sempre procure a área estrutural. E o ideal também, eu mostrei uma bucha aqui, que ela tem um limitador na borda. Não use essa bucha. Essa bucha veio aqui num kit, eu só tirei para mostrar, mas não uso, porque justamente o limitador não permite que a bucha avance mais para dentro do furo. Então se você tiver esse caso aí que tem uma área forte e uma área fraca, ela vai ficar aqui na área fraca, porque ela não te deixa empurrar mais para cima. Então não use aquela bucha que tem um limitadorzinho, tá? Ok? A outra pergunta. Existe o parafuso wedge bolt, que não necessita de buchas, você já conhece? Então, esse parafuso aqui, eu já tinha ouvido falar. Uma vez nós estávamos na obra, tinha um pessoal utilizando esse tipo de parafuso aqui, mas eu, honestamente, eu não tive tempo de ir lá, ficar pescoçando lá para mim ver o parafuso. Eu sabia que existia, mas acabei não me atentando. Quando você me mandou esse e-mail aqui, eu fui correr atrás. Eu falei, poxa, mas eu nem sabia que era esse parafuso que eu tinha visto na obra. Eu falei, wedge bolt, não conheço esse parafuso aí. Vou ver o que é. Aí eu vi que é, na verdade, aquele parafuso que o pessoal estava usando. Aí eu dei uma estudada aqui muito rapidamente, mas eu vi que é um parafuso especial, desenvolvido para ser colocado no concreto, né, uma área estrutural, e ele mesmo já vai fazendo a rosca, né, o fio de rosca, no concreto. Mas aí o que eu vi também? Aí eu vi que tem que ter uma broca especial, né? Então você vai ter que comprar o parafuso, mas tem que usar aquela broca exata, como ele vai fazer a rosca, né? Do mesmo jeito que faz no ferro, faz no alumínio, agora vai fazer no concreto. Então ele faz a rosca no concreto. E parece que tem que ter uma furadeira, tal, para você poder colocar com a furadeira, já não é mais com a chave, tem que ser com uma furadeira. Então esse produto, na verdade, é o sonho, né? Para quem instala muitos parafusos, né? Você agilizaria mais, pelo menos eu acredito que seria mais ágil. Mas assim, eu conheço superficialmente, mas eu vou estudar mais sobre esse assunto. Então isso é uma coisa legal, porque várias vezes você, né, ou vocês no caso, me dão dicas que às vezes eu não conheço tudo. Mas caiu aqui, eu não conheço, é na hora, eu já vou pesquisar para saber o que é. Então legal, então esse parafuso é o Edge Bolt, chumbador mecânico tipo parafuso, que não necessita de bucha. Ele faz a rosca no próprio concreto. Bom, se você baixou o catálogo que eu te passei na última aula, você conseguiu baixar,
você vai ver que já inventaram agora uma broca muito legal, que é um dos grandes problemas que a gente pega quando você vai fazer uma instalação, principalmente quando é essa área de viga, né? É ferro. Então você começa a fazer o furo com a broca de vidia e aí você encontra um ferro. Dependendo da posição do ferro, você rebenta a broca, você quebra a broca, a cabecinha da vidia esquenta e sai fora e o ferro continua firme lá. Então agora já inventaram também uma broca que ela faz furo tanto no concreto quanto no ferro, uma broca especial. Então você começou a furar com ela, você encontrou o ferro, ela continua furando. Não tem problema. E isso é muito problemático. Quantas vezes nós não temos que mudar a furo porque a gente pega uma barra de ferro e aí você tem que furar aquele ferro, um negocinho que era para fazer assim em 10 minutos, você demora 2 horas, cara, mudando o furo, tentando acertar um lugar que não tem o ferro, é um saco. Então assim, tem que estar ligado no mercado, o que está acontecendo de novo. Talvez você não saiba nem do que eu estou falando, mas, cara, pode acreditar, isso é salvação. Porque quando você chega para furar, você fura metade, depois a outra metade tem um ferro, a broca não passa, porque a broca para furar ferro é outra broca. Aí você tem que trocar a broca. Aí você acaba de furar o ferro, já pega o concreto, aí você cega a sua broca. Então, pé no saco, dá para fazer, mas você tem que ficar trocando broca, mudando, e queima a broca, estraga a broca, e quebra a broca. Então, são as novidades do mercado. O mercado sempre está se atualizando, sempre está melhorando a vida dos profissionais. Legal? Então tá a dica aí, ó, se alguém quiser pesquisar mais, Wedge Bolt, WEDE-BOLT, Wedge Bolt, chumbador. Justen de Rio das Ostras. Vamos lá ver o que o Justen está comentando. Boa noite, Gabriel. Depois de conhecer o curso Fundamentos 3.0 e agora o de envidraçamento de sacada, tenho gostado muito do trabalho com vidros. Já atuo na construção civil há algum tempo, atuando principalmente nas áreas de acabamento. Para mim, vidros era somente cortar e colocar em uma janela. Hoje vejo que é muito mais prazeroso e artístico, me dando uma nova perspectiva. No momento, minha única dúvida seria referente à entrada de água da chuva, principalmente chuva de vento, sendo que o vidro terá que ter uma distância um do outro segundo o curso Fundamentos. Parabéns pelo curso, Justen de Rio das Ostras. Justen, meu querido, ó. Legal, legal. Então o Justen é um profissional que trabalha na construção civil, mas trabalha mais na parte de acabamento. E o Justen falou o seguinte: Gabriel, até ver o seu curso, eu achava que vidro era simplesmente cortar e colocar na janela. Justen, você me deu assim algo que eu estava esquecendo de falar nesse curso, que eu falei muito no Fundamentos 3.0 e não comentei ainda nesse curso. Na última aula, né, que nós falamos de vidro, eu te mostrei alguns vidros, mas assim, pouquinhos, né? Se você achou que foi muito, não foi nada. Se você baixou nosso material do vidro, se você não baixou, baixe também, que lá eu demonstro a quantidade, a infinidade de vidros que existe hoje no Brasil. E olha que o Brasil ainda está engatinhando na questão de vidro. Portugal tem 4 ou 5 vezes mais quantidades de vidro do que no Brasil. Isso porque a mesma indústria que atua em Portugal atua aqui no Brasil. Só que lá em Portugal eles já difundiram esse mercado já está bem grande lá em Portugal, no caso na Europa, né? Para lá, para aqueles lados lá. Enquanto aqui nós ainda estamos começando ainda. Então por que nós estamos começando? Justamente por causa da sua pergunta. Você falou por causa da sua observação, Gabriel. Eu não sabia que vidro fazia tanta coisa. E o objetivo do Fundamentos 3.0 foi justamente isso. Começou com um livro, né? A sua vidraçaria está sendo roubada. Meu querido, abre o olho, o mercado é maior que isso. O mercado não é só janelinha, o mercado não é só box, tem muita coisa para você fazer. E aí, por isso que nós lançamos o 3.0. Porque para que a gente tivesse a oportunidade de mostrar para vocês como o vidro é rico, como tem tanta coisa para ser feita com o vidro. E isso que você falou é algo muito interessante, porque isso é a cabeça do nosso cliente. Nosso cliente muitas vezes não sabe o que tem de vidro. Tem uma das nossas colaboradoras aqui do setor vidreiro, ela que faz a correção dos textos, ela que é a nossa corretora, né? Porque a gente assim escreve meio rápido, então sempre passa para ela corrige lá para ver se não tem nenhum erro de português.
né, para ver se tá certinha a gramática e tal. Ela não conhecia vidro. Quando eu comecei a mandar o material para ela poder fazer as correções, ela obviamente tinha que ler o material e ela começou a ler sobre vidros. E ela me mandava os e-mails assim, Gabriel, cara, que é isso, cara? Que mundo é esse que eu não conhecia? Eu acabei de construir minha casa, cara, e ninguém me ofereceu nada disso. Meu, como que eu não sabia que tinha esse vidro? Como que eu não sabia que não tinha outro vidro? Ninguém me falou nada. Então, uma das coisas que acontece muito no setor vidreiro aqui é recebermos e-mails de clientes finais vindo por alguma matéria que nós postamos, por exemplo, a matéria de escada. Até falei isso no curso 3.0. Nós tivemos que tirar a matéria do ar por um tempo. Por quê? Porque as pessoas viam aquela escada e queriam fazer nas suas casas. Mas a maioria das pessoas que viam eram pessoas que já tinham construído suas casas. E aí queriam colocar a escada. Nossa, acabei de construir, cara, e agora eu tô vendo essa escada. Dá para colocar? Nossa, dá, mas vai ter que destruir a sua escada que você já fez. Então, assim, o vidraceiro tem falhado muito por ignorância, por não conhecer o produto, por não conhecer a essência do vidro. Então, ó, tá aqui, ó. Eu achava, olha, o cara trabalha com construção, né? O Justin trabalha com construção, então é um cara que já está habituado a ver vidro. Imagina um cliente final que fica dentro do escritório que nunca construiu na vida. O cara não sabe. Então quem é o consultor? Quem é o consultor dos arquitetos? O vidraceiro. Quem é o consultor dos engenheiros? O vidraceiro. Quem é o consultor do cliente final? O vidraceiro. Sabe por quê? Na faculdade não fala de vidro. Com raríssimas exceções. Na faculdade o cara vai falar para você de estética, de engenharia vai falar de concreto, de aço, mas se você tem um amigo engenheiro, fala para ele, pergunta para ele o que ele aprendeu de vidro na faculdade. Ele vai falar para você, nada. Nada. Então quem tem que ser o consultor desse pessoal? Nós. Você. Você tem que sentar com ele, dar consultoria para ele. Agora você imagina, o cara já não sabe, você também não sabe, aí fica difícil. Aí não tem jeito. Então... Bom, só para justificar, e aí o Justin faz uma observação interessante, mas Justin, pode ficar tranquilo que na próxima aula, aula de número 9, eu vou falar somente sobre vedação. E a sua dúvida, neste caso, está totalmente embasada em vedação. Então, o Justin fala, Gabriel, poxa, mas você falou que o vidro não pode ficar em contato com o outro, como que vai fazer para vedar então se não tem perfil ali? Aham, então eu vou te explicar na próxima aula. Pode ficar tranquilo que a próxima aula é só sobre vedação. Então eu vou te explicar como que faz a vedação vidro a vidro, porque obviamente, como você acertou, sinal que você prestou atenção no curso Fundamentos 3.0, o vidro não pode ficar em atrito com outro material mais duro que ele ou da mesma dureza que ele. Então, no caso, dois vidros não podem ficar em atrito. Tem que existir um espaço. Bom, mas tem que existir um espaço, tem que ter a vedação para aquele espaço. Como que você veda vidro a vidro? Como que você veda alumínio e alumínio? Os encontros dos alumínios. Como que você veda alumínio e vidro? Como que você veda alumínio e alvenaria? Então, tudo isso eu vou te explicar. Legal? Então, ó, próxima aula. O próximo comentário é do João. João de Souza da Silva. Ótima aula. Gabriel. Não me sinto mais sozinho. Ainda não tive nenhuma dúvida, mas espero tê-las. Obrigado e um forte abraço. João, cara, que legal, cara. Muito bom esse comentário seu. Você não tem nenhuma dúvida? Beleza. Mas o que eu gostei mesmo do seu comentário foi o seguinte. Eu não me sinto mais sozinho. Cara, esse comentário seu é muito legal porque é o seguinte. Quando a gente começou mesmo com a ideia, né, de faz, não faz, setor vidreiro, como que vai ser, qual é o foco, né, qual vai ser o slogan, né, para nós o importante é você saber, para nós o importante é você saber quem saber. Então, no começo que nós começamos a fazer o setor vidreiro, a gente estava meio que querendo abraçar tudo, né, fazer campanha, fazer assim matérias para as indústrias, fazer campanha para a indústria, fazer campanha para todo mundo, para o cliente final, todo mundo. E depois eu falei, não, cara, qual que é a essência do setor vidreiro? Por que o setor vidreiro nasceu? Para ajudar um vidraceiro, que era meu amigo, que era, na verdade, meu cliente, né, lá no Guarujá. Depois o cara que mandou pra gente um e-mail pedindo socorro, vidraceiro. Eu falei, meu,
A única área que não está tendo suporte são os vidraceiros. Porque a indústria tem os sindicatos da indústria lá, que fazem reunião lá na Costa do Sauípe, lá na Bahia, lugar caro, então a indústria já está bem assessorada. Todo mundo já tem todo mundo está se assessorando, né? Todo mundo está se protegendo, se unindo. Quem que está abandonado? O vidraceiro. Então, posso te falar que hoje, o nosso foco é o vidraceiro. Então, tudo que a gente puder fazer para poder estar ajudando esse mercado vidraceiro, né? Que eu acho uma falta de respeito isso, porque esses dias eu fui numa feira e o pessoal estava lançando um sistema novo lá, um sistema de pele de vidro, que normalmente quem costuma fazer é serralheiro, mas sempre estamos aí no mesmo mercado, então o serralheiro faz serviço de vidraceiro faz serviço de serralheiro. Inclusive, eu até dei uma entrevista na revista Tecnologia e Vidro, que fala sobre esse assunto, mas não vem ao caso agora. Aí, os caras lançaram um produto novo, um produto super perigoso, super cheio de artimanhas. Eu falei pra moça assim, pra gerente de vendas lá, que tava lá na feira distribuindo um cartãozinho lá. Eu falei assim, escuta, eu gostei muito desse sistema, que tava montado no stand lá, né? Gostei muito desse sistema. É muito legal, revolucionário, mas vocês têm curso para poder ensinar a instalar isso aí? Ah não, Gabriel, o vidraceiro sabe. O serralheiro sabe. E eu comecei a ficar bravo com ela, porque eu achei isso uma falta de respeito. Uma falta de respeito, e vou ser sincero, uma falta de responsabilidade. Porque o produto que ela estava oferecendo lá estava instalado no stand, né? Colocado no piso, né? Assim, a altura do peito. Mas esse produto que ela estava oferecendo é para ser colocado em prédio de 30 metros de altura. Então, será que o vidraceiro realmente sabe? Será que o serralheiro realmente sabe fazer essa montagem? Será que não teria que a pessoa que lançou o produto fazer um curso? Né? Por exemplo, muitas empresas que fornecem vidraçamento de sacada fizeram isso. Lançaram o produto no mercado e treinaram as pessoas. Pô, ponto positivo. Mas tem muito cara que não tá nem aí pro vidraceiro, meu. Que, ó, o negócio é empurrar no mercado. Se cai um vidro lá, quem que paga? É o vidraceiro. Se mata uma pessoa, é o vidraceiro que vai pagar. Então os caras vão lançando no mercado e que se dane, meu, e não treina ninguém. Então, e aí para poder fechar esse comentário meu, eu quero fazer uma outra leitura aqui. A leitura é vamos lá. Olá, Gabriel. Sou Benedito Guerra de Feira de Santana, Bahia. Estava atrasado no curso, hoje finalmente concluí a minha 6ª aula. Quero lhe agradecer por compartilhar conosco parte de seus conhecimentos e destacar a forma simples, descontraída e abrangente que você conduz o curso, pois já tive a oportunidade de fazer um curso de envidraçamento de sacada presencial e com certeza o curso do setor vidreiro é mais rico em conhecimentos. No futuro, pretendo abrir uma pequena distribuidora e por achar que conhecimento nunca é demais, quero me capacitar ao máximo para tirar possíveis dúvidas de meus futuros clientes. Depois de assistir 6 aulas, tenho a sensação que você é um conhecido de longas datas. Olha que interessante isso. Benedito Guerra de Feira de Santana. Gente, o Benedito Guerra é o exemplo de pessoas que precisam ser copiadas. Benedito Guerra, ele está pensando em abrir uma distribuidora. E o que ele está fazendo? Está aprendendo a trabalhar com o sistema para que amanhã ou depois, quando ele vender aquela roldana, né, ele possa chegar no cliente e falar, meu cliente, essa roldana aqui vai ser boa para você por causa disso, disso, disso. Essa roldana aqui não vai ser boa para você por causa disso, disso e disso. Então são pessoas que se preocupam com você. São pessoas que querem te oferecer o melhor. Porque o que tem de gente aí que não entende nada do mercado, até falar um palavrão aqui agora, não entende nada do mercado, só quer vender, e você vai lá comprar, o cara não te dá uma instrução, o cara nem sabe para que serve aquilo. A gente, já tô cheio, cara, de empresa assim. Que você liga lá, o cara não sabe falar. O cara fala que o dele é o melhor, que o dele é o das galáxias. Mas por que o seu é melhor? O cara não sabe te dar uma resposta. Ele não conhece o produto, ele só quer vender. Então, compre produtos
de pessoas desse jeito aqui. Igual o Benedito Guerra. Benedito Guerra, quando você lançar a sua distribuidora aí, anuncia aqui, passa o telefone pra gente que a gente vai colocar o seu nome no site, porque são de pessoas assim que a gente está precisando. Pessoas que se preocupem com o outro. Não é só vender. Se preocupem com... esse cara vai comprar essa Roldan aí, cara, mas tem essa outra Roldan aqui, cara. De repente se ele levar essa Roldan aqui com regulagem, é melhor que não levar sem regulagem. Ele vai, sabe, ser mais feliz, ele vai fazer mais rápido, vai render mais no serviço. Então, é de gente assim que a gente está precisando. De amigos, né? Amigos dos vidreiros. Nós estamos usando de gente assim. Não de gente que só quer explorar o vidraceiro. Então, somando tudo aí, os 3 últimos e-mails que a gente falou, realmente, nós vamos tentar fazer sempre o que há de melhor para o vidraceiro. Se caso você tiver algumas ideias aí, né? Você que está participando do curso, tem alguma ideia, manda pra gente. Gabriel, cara, será que não dá para fazer isso? Isso aqui ajuda bastante. A gente está com várias ideias. Já estamos recebendo várias ideias. Várias. Inclusive, é uma ideia que eu não ia revelar aqui, mas nós já chegamos a um pensamento que muito vidraceiro ainda não tem acesso à internet, tem dificuldade de internet, muitas vezes a localidade que você está é ruim de internet, aí o cara tem dificuldade. O que a gente pensou? A gente vai tentar fazer um esforço para poder lançar cursos impressos, gratuitos, mas que cheguem na sua distribuidora, vamos supor, aonde você compra o vidro. Então eu vou lá, ligo pro cara onde você compra o vidro e falo, vou mandar aí uns cursinhos para você distribui para os vidraceiros para mim. Então a gente vai precisar dessa parceria aí, tá? Para que as pessoas consigam ter mais acesso à informação. É lógico, não dá pra gente dar tudo também, né? Mas o que a gente pode fazer, a gente vai fazendo. Então esses mini cursos, sabe, que às vezes salva a vida do cara, um parafuso o cara aprende qual que é, uma roldana melhor, uma colagem de vidro, aí já vai ajudando o cara no dia a dia. Ok? Então essa é uma das ideias, mas isso aí é pra frente também. Mas, só pra gente encerrar, procure comprar de quem se preocupa com você. Ok? Vamos lá? Então, o assunto agora é estacionamento. Bom, o que são os estacionamentos? Os estacionamentos são as peças responsáveis por travar a roldana, certo? Porque senão essa roldana vai ficar mole aqui dentro, né? Vamos lá, vamos rever aqui então. Opa! Aqui o que está do lado contrário, porque eu mudei o lado para te fazer a demonstração. Mas vamos supor que fosse isso aqui, certo? E o estacionamento, se você não tiver estacionamento, não vai ter onde você parar aqui para você abrir. O que são os estacionamentos? Então, eles servem para poder, né? A peça está correndo. Então, ele trava essa pecinha e permite com que ele abra, tá? Bom, estacionamentos existem vários. Vou te mostrar aqui 3 modelos. Bom, o primeiro modelo que eu quero te mostrar é o modelo de alumínio, tá? Então ele é de alumínio, você pode ver que ele tem a cavidadezinha aqui. Eles entram nessa parte aqui do trilho, tá? Vamos ver se ele entra aqui. Ok? E aí, né, entra... E aí quando a roldana passa, ela acomoda aqui dentro. Legal. Então nós temos o de alumínio, que é fixado lateralmente. Nós temos também esses de nylon aqui, ó. Certo? Que vêm soltos. E depois nós temos este modelo aqui. Bom, qual que é a diferença de um e outro, Gabriel? É o seguinte. Este modelo aqui, como eu falei para você, ele entra nas laterais. Vamos supor, vamos colocar aqui. Um entra aqui. E aí entra outro do outro lado aqui. Tá? Basicamente seria isso. Então ele fica aqui dentro. Tá? Não sei se está dando para você ver aí. Aí ele fica ali dentro. Ok? Só que esse aqui, ele precisa ser preso lateralmente. Tá? Aí é solto aqui, neste caso, a capa, né? Aqui
ele é preso aqui também, naquele único lugar que eu falei para você que pode ser colocado rebite, né? Então, esse mesmo lugar onde pode ser colocado rebite, ele também é uma cavidadezinha para poder entrar o estacionamento. Esses estacionamentos, você compra eles soltos assim, e aí você faz uma conta, né? Então, esse estacionamento aqui, ele abriga 2 roldanas. Mas o meu, vão lá, ele vai ter, sei lá, 6 roldanas. Então, o que você tem que fazer? Simplesmente, é igual, né, joguinho, né? Montou aqui e montou aqui. Mesma coisa do outro lado, você vai ter que montar aqui, né? Então, você vai ter que montar a quantidade exata que você precisa. Nesse outro caso aqui, você pode ver que é praticamente o mesmo, só que é de alumínio. Esse aqui não. Tá? Gabriel, qual que é melhor? Esse aqui que é mais barato. Nesse caso aqui. Então, nós temos esses 3 modelos aqui. Esse aqui eu vou falar dele por último. Nós temos esse modelo aqui, que pode ser montado. Tá? E depois este modelo aqui, que é praticamente o mesmo desse aqui. Alguns vidraceiros gostam de utilizar desse modelo aqui, principalmente esse aqui, porque eles conseguem colocar, depois de instalado o trilho. Então, depois que instalou todo o trilho, alguns ainda conseguem colocar, com a ajuda de uma chave de fenda, um pouquinho de forçando, ele entra naquela cavidadezinha ali. Vamos supor, se o seu trilho estiver instalado, você não vai ter como fazer isso aqui, ó. Porque ali, aqui onde está entrando tem uma parede, certo? Então, ele consegue ser inserido depois, tá? Ó. E aí a grande questão é que ele tem que ser rebitado lateralmente. Já esse outro modelo aqui, ele não tem jeito, ele você tem que colocar antes de fixar o trilho. Então você tem que colocar ele vai assim na verdade, né? Mas é o mesmo sistema, então você vai montando aqui do jeito que é necessário. E aí, vai empurrando e vai vendo as quantidades. Legal. O que eu quero te mostrar é o seguinte. Então eu vou fazer aqui, de uma maneira que você consiga ver e eu também aqui. Então eu vou montar meu estacionamento aqui invertido, para que a gente possa visualizar aqui mais adequadamente. Então vamos deixar ele aqui assim, tá? Você está vendo aí? Vou deixar aqui. Então esse aqui, ele fica dentro do trilho lá. A grande questão é a seguinte. Então a minha peça vem, tá correndo lá, tá? A rodana tá assim. Então tá correndo lá, tal. Ela vai entrar aqui no estacionamento. Um grande detalhe que é importante você saber, e isso acaba sendo comum, é que você está correndo com o seu vão levemente. Levemente. Quando essa rodana chegar no estacionamento, ela vai ficar um pouco mais dura. Por quê? Porque o estacionamento normalmente entra bem justo nessa cavidadezinha aqui. Entra bem justo. Então, isso você já vai sentir na mão. Quando que você vai saber que já está chegando a hora de abrir, né? Do local certo. Quando ele vem correndo, é porque ele vai fazendo assim, ó, trek, 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 que é onde ele vai passando, ele vai fazendo o barulhinho, né? Ou então você vai sentindo que ele vai dando uns trek, 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 trek. Legal. Porque ele está aqui dentro. Encostou. O que é o ideal? Qual que é o ideal? Empurra até o final. Quando ele encostar, lógico que não vai bater, né? Encostou, ele tem que abrir. Porque tem gente que chega ali, aí abre, tenta ficar achando o buraco para poder tirar. Não tem que achar. Você tem que abrir e fechar. Você tem que chegar, bateu, abriu. Não tem que ficar olhando para cima. Então, na hora de regular, você tem que regular certinho para que a experiência de abertura do seu cliente possa ser a mais tranquila possível. E por falar em tranquilidade, esse conjunto aqui que você está vendo é o responsável de reclamações por parte dos clientes. Já comecei a falar isso nas primeiras aulas, mas hoje eu quero te mostrar por que isso acontece. Então vamos lá. Estacionamento. Chegou aqui,
Pum, colocou numa cavidadezinha, ele vai abrir. Vai abrir, aí já está dentro da cavidade. Aí ele não vai cair mais, porque ele já vai estar dentro da cavidade, e aí ele não vai mais para lá, nem para frente, nem para trás. Ó. Ele vai estar fixo aqui, certo? Ele só vai conseguir para frente e para trás quando ele estiver em 180 graus, aí ele consegue passar. Chegou aqui, tem que abrir, ele já não vai mais para lugar nenhum. Ó. Quanto mais aberto ele fica, mais travado ele ficará. Aí que tem a questão. Vou colocar aqui para você. Gabriel, detalhe, vamos lá. Deixa eu pegar aqui essa ferramenta para me auxiliar. Então, eu venho com a minha peça correndo, tá? E aí ela vai entrar no estacionamento. Ela entrou num track. É aqui. Opa! Aí o cliente vai empurrar, ela não vai mais lá, ela travou. Então é aqui é o limite. Ele empurrou, travou. Agora tem que fazer o quê? Abrir. Então ele vai abrindo, certo? E a única função dessa peça aqui, ou dessa pecinha aqui, é justamente guiar a roldana, manter a folha pressionada para trás, para que a folha não faça isso. Porque a tendência dela é escapar dessa cavidadezinha aqui. Então, chegou aqui, ela vai ser direcionada pela mola guia até ela conseguir encaixar de maneira que ela não se solte mais. Tá vendo ali, ó? Legal, Gabriel. Mas o mercado tem oferecido este modelo aqui. Muitas empresas têm oferecido este modelo aqui. Gabriel, então este modelo não funciona? Funciona. Porque esse cálculo aqui, né, eles calcularam para que a peça saia. Só que tem um detalhe. Normalmente, o que costuma dar problema é na primeira peça de saída, no caso na segunda, porque a primeira é só pivô. A primeira só sai. A segunda peça, por quê? Porque justamente a roldana estará mais próximo da ponta. A roldana, em vez de estar aqui, estará aqui. Ou seja, vamos lá. Quando essa peça vir cair aqui no estacionamento, vai vir. Às vezes, não tem mais área para a roldana sair, e aí ela cai. Porque ela vai cair aqui na frente. Ela vai fazer esse movimento aqui, ó, vai fazer esse movimento aqui. Porque ela ainda não estará colocada ali na cavidade. Bom, só para você ter uma ideia, eu vou te mostrar um desenho. Dá uma olhada nesse desenho. Olha só. Então, perceba que nesse desenho eu já te mostro esse detalhe aqui, ó. Então a peça vai entrar ali, tá vendo? Essa pecinha aqui é a pecinha do estacionamento. Ela precisa entrar ali e ela tem que girar para que ela fique travada. Só que nós fizemos alguns testes aqui no laboratório, né, aqui no escritório, aqui na empresa, com o transferidor de ângulo. Então eu percebi que em alguns casos, em alguns estacionamentos do mesmo tipo, tanto esse quanto esse aqui, para que a peça esteja totalmente travada ali na cavidade, exige-se 10 graus. Olha só o desenho. 10 graus. E olha só o meu cálculo aqui. Se for uma peça de 500, pelas nossas medições aqui, e o ângulo for de 10 graus, eu preciso de 75 milímetros de aba, desde a saída até aqui. Essa aqui, por exemplo, tem 60. Ou seja, provavelmente ele vai ficar muito na beirinha, quase escapando, ou vai escapar. O que acontece? Então o cliente vem, empurrando a peça tranquilamente, pá, encostou. Quando ele vai abrir a peça, ela faz esse movimento aqui, ó. Ela chega e dá uma caída. Aí o cliente pensa que o sistema vai cair para frente. E alguns realmente caem, né, para frente. E muito pior se o cara não colocar, só colocar essa pecinha branca, não colocar nenhum desse nem esse. Já vi muitos assim, que daí a peça sai, lógico, ela não cairá do trilho, né? Mas ela fará esse movimento aqui, ó. Então ela vai chegar ali, pum, abriu, ela cai. Isso é o campeão de reclamações. Eu fiz uma análise num site Reclame Aqui. Reclame Aqui é um site onde os clientes insatisfeitos vão lá e fazem bota a boca no trambolho, né? Fala da empresa
que aconteceu, por que as pessoas não deveriam comprar essa empresa. E aí, eu fiz uma pesquisa lá referente a envidraçamento de sacadas. Então, as maiores reclamações são: sistema está vazando água, o sistema está desalinhado. E tem algumas reclamações lá, né? Além da, o cara não entregou, muita reclamação também de vidro curto, o vidro ficou grande, o vidro ficou pequeno, tal. Mas a maior reclamação é que o sistema está caindo, o sistema está solto. E em todas as vezes que eu fui prestar assessoria para clientes finais, né? Trabalhando para uma outra empresa que fazia esse serviço o cliente está reclamando, Gabriel, vai lá ver o que ele quer. A maioria era isso. Eles vinham abrir o sistema, quando eles abriam, a peça cai. E na maioria das vezes que eu vi isso acontecer, era utilizado essa saída aqui. Ou era essa saída aqui, ou era aquelas menores que eu te mostrei, ou então estava sem esse guia aqui. Eu nunca presenciei uma queda com essa mola aqui, com essa mola guia. Então, já deu para perceber que ela é, entre aspas, a melhor opção. Porque independente do tamanho do seu vidro, ela vai fazer bem o trabalho aqui. Só que essa mola aqui tem um detalhe. Normalmente as pessoas colocam o envidraçamento, logo paralelo, as pessoas querem colocar uma persiana ou uma cortina. Então elas reclamam que, no caso as vigas hoje, né, tem 15, 20 centímetros, se você coloca essa peça aqui e já essa aqui, já deu 20, ou seja, você tem que colocar esse aqui lá na beirinha e depois essa aqui. Então, acaba que fica muito longe, às vezes não tem onde colocar o cortineiro, tá? Então, esse é um grande detalhe. Então, olha mais uma vez o desenho. Olha lá, então entrou, olha, se a peça tiver 550 milímetros, né, dependendo de onde está a posição da rodana, lá, se a rodana estiver toda para a ponta, olha lá, ele precisa de um comprimento de 85 milímetros até que o estacionamento encaixe, aqui ó, tá? Encaixe ao ponto de não escapar mais. Então chegou aqui, ele já não sai mais, já está bem encaixado. Então esse sistema aqui é uma engenharia muito legal, mas tem essa questão. Então dá mais uma olhadinha aqui, vou te mostrar aqui um outro desenho. Esse aqui é mais prolongado, tá vendo? Ó? Então é justamente essa questão aqui, ó. Nesse desenho aqui, quando esse guia ele acaba, a tendência da peça da parte superior é vir para frente. Quando ela vem para frente, ela dá uma queda, ela dá uma caída. Então, quanto mais longo for essa mola guia, mais chances tem da peça não cair. Compensação, quanto mais longo é essa mola guia, mais comprido, né, mais longe tem que ficar o cortineiro. E algumas pessoas falam que isso aqui é feio, né, mas é do sistema. Porém, o mercado já deu um jeito de trazer algumas soluções, tá? Por exemplo, olha só. Existe um sistema aqui, ó, que é o sistema retrátil, que é dessa empresa que eu estou te mostrando aí. É um sistema retrátil. Então, ou seja, você pode perceber que a mola guia é enorme. Olha lá o desenho. É grande, mas essa aqui é fixa. Essa aqui tá fixa. Aquela não. Aquela, ela só abre quando você tira a roldana. Então, quando você tira a roldana, ela aciona um dispositivo e ela abre e guia a porta até a entrada do pivô, até a entrada do estacionamento aqui. Tirou, ela já fecha novamente. Então, isso é o mercado. O mercado é muito dinâmico. O mercado, porque a gente encontra uma falha, né? Como eu te falei, nós começamos a montar esse sistema muito tempo atrás e no começo era difícil. No começo não tinha nem isso aqui, ó. Era um outro modelo disso aqui, que quebrava pra caramba. Isso aqui vivia quebrado. Muita gente ganhou dinheiro só fazendo manutenção dessa pecinha aqui, na época, né? Agora parece que tá mais resistente. Então, já existe esse modelo aí, que você está vendo, olha só. Então, ele é retrátil, e aí permite que você coloque um cortineiro, né, mais próximo do envidraçamento. Então, esse modelo nós não temos a amostra aqui para te mostrar, mas tem a foto para você conseguir enxergar aí.
Ainda dentro desse tema, né? Um outro assunto que eu gostaria de falar com você é sobre o kit batente ou kits pivô. Então, olha só. Esse é o kit batente. Deixa eu afastar aqui. Tá? Qual é a similaridade dele? Vamos lá. Deixa eu tirar aqui para você ver melhor. Então, a primeira peça que vai no trilho, no caso, né? Dependendo do ângulo que você olha, pode ser a primeira, pode ser a última. Mas essa peça aqui fica na próxima parede. E depois vem essa peça aqui e encosta nela. Por quê? Porque essa peça aqui é a responsável pelo vidro que não corre. Vou pegar esse sisteminha aqui. Esse sistema aqui é da Landkit, tá? Como eu falei para você, não existe patrocínio, é só porque eu achei interessante que eu nunca tinha pegado um sistema marcado assim, tá? Vamos supor. Por que eu tô falando isso, Gabriel? Pelo seguinte. Agora com a norma, eu te falei que os fornecedores de acessórios, alumínio, acessórios, têm que te dar uma garantia do material. Eu andei comprando alguns materiais aí, algum tempo atrás, para poder fazer algumas coisas, alguns testes aqui, e eu percebi que todos eles estavam assim, ó. Vamos lá. Sem marca. Se você compra um negócio já sem marca, como que você vai ter laudo disso aí? Então, o que é importante? Exija a marca do acessório, porque amanhã depois você pode chegar ali e falar, ô Landkit, você tem aí o laudo dessa roldana? Ô Roaplast, você tem aí o dado dessa roldana? E outras que fabricam esse acessório aqui, tá? Então, procure comprar produtos identificados. Quando você compra solto, você compra muito produto solto, a Deus dará ali, tipo assim, compra uma pecinha dessa aqui solta. Olha, por exemplo, essa aqui. Olha, da onde que é isso aqui? Eu não sei. Eu vou reclamar com quem? Vou reclamar com a Papais, que é da chave? Não foi a Papais que produziu essa fechadura aqui. A Papais produziu só isso aqui, a chave e o miolo aqui. Então, evitem comprar produtos assim, ó. Porque amanhã depois, não tem nenhuma marquinha aqui, ó, abordando esse assunto agora, né? Já faz algum tempo que isso tá rondando o mercado aí, mas agora tem uma questão que está sendo muito severa com os temperadores. Vocês viram aí que andou saindo no jornal, os box quebrando, tal. A gente já falou também muito sobre isso no Fundamento 3.0. Inclusive, logo que aconteceu aquela fatalidade de ter saído aquela questão da quebra dos box na Ana Maria Braga, né? Nós estávamos no meio do curso, e no meio do curso nós abordamos uma questão das quebras espontâneas de vidro no Brasil e no mundo, né? E uma das questões que está sendo muito severa com os temperadores é que está sendo exigido agora que os temperadores marquem nos seus vidros a sua logomarca. Então, isso pode ser feito na lateralzinha do vidro, mas também pode ser feito até mesmo na borda, ali, onde é lapidado, onde ninguém vai ver praticamente. Porque alguns vidraceiros falam, não, eu não quero colocar marca no meu vidro, eu não quero que o meu temperador coloque a marca no meu vidro, porque daí o meu cliente pode ir lá, ver a marca, ligar direto para o cara que produziu o vidro e comprar direto. Realmente, isso pode acontecer, cara. Pode te falar a verdade mesmo. Não deveria acontecer, mas pode acontecer, tá? Mas é o seguinte, então peça para o cara colocar a marca na borda. Por quê? Se amanhã ou depois acontece alguma coisa, como que você vai comprovar que você colocou o vidro certo ali? Então vamos supor que você colocou o vidro certinho, né? Colocou os calços, não deixou o vidro em atrito. Primeira coisa, procedência do vidro. Ó, aí você vai vir com a nota fiscal. Ó, você pode ver que a peça que estava aí, ela tinha tanto por tanto. Essa peça aqui da nota fiscal. Tem a marca aí do cara, só achar pelos pedaços de vidro aí, que você vai achar a marca do cara aí. E aí você passa a responsabilidade para quem tem a responsabilidade. Agora, se você compra um material desse aqui, como você viu ontem, né? Naquela questão, esse aqui também, ó, não tem marca. Não tem marca.
Qual foi o primeiro item que saiu voando no teste lá de pressão de vento? O fecho, né? No caso, deve ter sido ou uma peça dessa, né? Ou uma peça dessa. Não falo exatamente, mas é referente ao fecho. Então, primeira coisa que saiu voando é o fecho. Amanhã ou depois, acontece algum problema? Meu querido, o fecho está com problema. Da onde você comprou o fecho? Não sei. Então, se você fornece, você é corresponsável pelo seu produto. É você que tem que dar garantia do seu produto. Entendeu? Então, voltando aqui ao assunto, procure comprar produtos identificados. Porque você vai ter uma garantia. Por exemplo, esse aqui, se eu quiser reclamar, eu vou reclamar para quem? Esse aqui eu vou reclamar para quem? Não tem jeito. Então, normalmente, essas peças também vêm marcações aqui, ó. Pelo menos nas roldanas, eu já andei vendo já que algumas roldanas vêm marcadas. Isso é muito legal, né? Vem tipo marcação igual de aliança, assim, né? Vem uma marcação aqui, então você consegue identificar. Mas essas duas fechaduras aqui, eu já desmontei inteirinha, em nenhum lugar tem a marca delas. Então compre produtos com marca, tá? Mas vamos lá. Então, vamos abrir aqui esse saquinho aqui. Vou abrir o saquinho. E aí, olha só. O que vai vir dentro do saquinho? Vamos lá. Dentro do saquinho virá uma roldana tripla com estacionamento. Alguns chamam estacionamento, outros chamam freio. Uma roldana dupla com estacionamento. Olha só. Essa aqui sim, ó, não sei se está dando para pegar aí, mas tá marcado. Isso, ó. Aí eu não tirei isso aqui. Agora subiu no meu conceito. Isso aqui tá marcado, ó. Land Kits. Aí agora sim. Ó, não tinha nem visto, tá marcado, tá tudo marcado. Oxe, aí sim. Olha. Tá marcadinho. Land Kits. Legal. Então vai vir aqui. Tripla, dupla, o pivô, né, o pino guia, né, no caso, não, o pivô é pino guia, e a roldana dupla de saída com regulagem, ó, já está vindo com regulagem, ótima alternativa, já vem com regulagem, não está vindo mais aquelas roldanas fixas, legal. Então, o que eu vou ter aqui? Então aqui eu estou olhando pelo lado de cima, tá, vamos supor assim, aqui eu vou ter o kit batente, que é essa roldana aqui, ele tem esse desenho porque ele também precisa encaixar dentro do trilho, né? Ele vai entrar aqui, ok? Ele vai entrar aqui, então ele tem que ter o mesmo desenho da roldana e girar, tá? Então vamos lá. Então ele vai vir, vai ser colocado aqui, próximo à parede. Então aqui está a parede, tá? A montagem dentro do trilho vai ficar assim. Vamos colocar aqui, ó, para ficar mais fácil, né? Então aqui está dentro do trilho, tá? Pra gente ver. Então aqui é a parede. Ele vai ficar aqui mais ou menos uns 15 milímetros aqui afastado da parede. E vai vir aqui, tá? Então o que vai vir primeiro aqui? Primeiro, o vão está todo fechado. Aí eu vou, ó, pegar aqui e abrir o vão. Abrir a primeira peça. Então ele vai estar aqui fixo e vai... Abriu. Depois... eu vou vir com a segunda peça, ela vai correr aqui, né? O lado tá errado aqui, mas ela vai correr aqui e vai abrir. Então, essa roldaninha tripla aqui no caso, né? Que tá tudo triplo aqui, né? Vai vir aqui, ó, encaixou, vai ter dando uns tranquinho, e encostou, girou, abriu. Abriu. Aí a próxima, que seria a mesma, né? Seria uma tripla, mas vamos pegar aqui só para você ter uma ideia. Aí vai vir outra aqui, encostou, abriu. Olha que belezinha. É assim que vai ficar. Vem outra aqui, abriu. Outro, abriu. Então, o estacionamento ele serve para manter as peças travadas. Então, trava aqui no caso, né? Essa aqui é a de cima e essa aqui é de baixo. Então, ele trava para que a peça não venha cair em cima da pessoa. É para isso que serve. E aí, uma questão muito importante é que os estacionamentos estejam travados embaixo do perfil. Tá? Então,
entendeu? Então, o kit pivô, o que que é? É simplesmente para dar o giro. E ele tem esse desenhão aqui, que pode até confundir muitas vezes com rodana, só pelo fato do encaixe, que ele precisa encaixar dentro do trilho lá. Ok? Aproveitando então que nós já estamos aqui com esse papo de fechadura, vamos lá. Nós temos aqui alguns tipos de fechadura. Essa aqui é uma das mais tradicionais, mas tem também aquele estilo maçaneta, né? Então vamos lá. Fechadura. Normalmente ela é fixada no leito. Normalmente, tá? Fixada por parafuso aqui no leito. E aí, vou colocar aqui. Vamos lá. Como eu disse, né, ela não é fixada aqui, mas só para você ver. Então, normalmente, ela vai aqui. Aí é fixada aqui, ó. No leito. Tá vendo? Ó. Eu gosto desse estilo aqui. Por quê? Porque ela fixa... Ó, comprei novinho. Será que ele tá com defeito, meu Deus? Não. Ó. Porque ele fixa em cima do trilho. Dá um trabalhinho a mais para você furar. É meio chatinho de fazer esse furo aqui, mas ele fura em cima do trilho. E aí dispensa a necessidade de você utilizar uma pecinha dessa aqui, que é a que saiu voando no teste. Ou uma chapinha dessa aqui. Então você faz um furinho bem aqui por cima. Vou te mostrar uma imagem aí. Olha só. Você pode ver aqui nessa imagem, ó, é o mesmo modelo. Então, você pode ver que não utilizou aí nenhum sistema de trava. A trava, a cavidadezinha foi feita com todo o carinho em cima do próprio perfil. Tá? Lógico, isso aqui é o trilho de cima, tá? Só estou usando para poder te mostrar. Mas existem outros tipos. Existem, vamos lá. Vamos dar uma olhada nesse desenho aqui. Então, existe esse tipo aqui, né? Que é bem parecido com o que eu te mostrei. Existe esse tipo aqui, que eu particularmente gosto muito desse tipo aqui. Mas a maioria das vezes é uma adaptação, né, de maxiar, mas é muito legal também. O que é o importante? Importante é que exista chave. Ou se não existir chave, né, porque muitos clientes reclamam das chaves, poxa, mas aí perde a chave, cara, quebra a chave. Então que tenha no mínimo um dispositivo, né, para crianças. O ideal da chave, porque não precisava de chave, né? Assim, a grosso modo, não precisaria de chave. Mas por que tem que ter a chave? Porque se alguma criança for lá e não tiver chave, ela pode levantar a maçaneta e aí a sacada ficaria descoberta. Então, a grande intenção da chave é justamente para que a criança, né? Lógico, também não adianta nada, né? Você colocar a chave lá e o cliente deixar a chave lá. O moleque vem, abre aqui, né? Vai mexer, vai rodar aqui e está aberto. Então, isso é importante. Se caso não tiver a chave, tenha um dispositivo de segurança para crianças. O ideal da chave é justamente para proteger das crianças, tá? Vamos lá. E uma grande questão, né, que logo no começo do sistema começou a pegar muito é o seguinte, porque, como eu disse, esse modelo aqui de fechadura, ele é instalado no leito. Ele não tem onde ser instalado, a não ser no leito. E o leito fica, no caso, no leito inferior. Então imagine que você tem lá um sistema de envidraçamento com 2 metros de altura e ele é instalado bem no chão, bem numa muretinha que fica próximo ao piso. Então o que o cliente tem que fazer? O cliente tem que vir ali, se agachar, joelhar e abrir. Isso começou a ficar incômodo. E até hoje é incômodo. Então os distribuidores tiveram a ideia de produzir um sisteminha aqui, que ao invés de ser fixado no leito, é fixado no vidro, mas de pressão. Então é de encaixe só. Então você encaixa num vidro, encaixa nesse outro vidro aqui que é o pivô, né? Aí vai do lado que você quiser, mas você é justamente de encaixe, tá vendo? Então ele encaixa no vidro, encaixa no outro vidro, e nesse caso não necessita de furos. Então nesse caso você pode instalar numa altura mais confortável, né, para o seu cliente.
Seu cliente não tem que ficar lá ajoelhando. Então, tudo isso, você entendendo isso, você já tem argumentos de vendas. Então, de repente, você pode eliminar esse aqui e colocar esse aqui. Ou você pode, então, colocar os dois. Ó, coloca esse aqui e, por segurança, coloca esse aqui. Ó, o meu é mais seguro, porque o meu tem duas travas. Entendeu? Ah, o meu é melhor. Por que o meu é melhor? Não, sabe por quê? Porque o meu ele tem trava dupla. Ó, uma em cima e uma embaixo. O meu é mais cômodo, por quê? Porque os outros sistemas que estão vendendo aí, você tem que joelhar. O meu não, o meu você chega ali, ó, abre. Então tudo isso, por que eu estou fazendo esse curso para você? Para que você conheça. E aí, lembra que eu te falei? Você, de repente, pode montar o melhor sistema que existe, porque você vai comprar essa rodana aqui é a melhor, esse aqui que é o melhor, esse outro que é o melhor, e aí, de repente, você consegue montar o seu próprio sistema usando o que tem de melhor no mercado. Ou então, no mínimo, se você compra kit, você fazer algumas adaptações. Sabe como isso é verdade? Eu comprava kit de uma fornecedora de São Paulo, e na época vinha com essa rodana aqui, logo que essa rodana saiu no mercado, rodana de regulagem, eu fiquei apaixonado por essa rodana. E aí um belo dia, né, eu mudei, eu comecei a comprar kit. Falei, vou comprar kit agora. Aí o que aconteceu? Quando eu comprei o kit, veio as rodanas sem regulagem. Meu Deus, falei, meu Deus, agora lascou. Né? Tudo de bom aqui na rodana. Aí que eu fiz? Passei a mão no telefone, liguei. Ô fulano, vocês conhecem a rodana de regulagem? Então, a gente conhece, inclusive está querendo mudar para a rodana de regulagem, o pessoal tem falado que é bom realmente e tal. Falei, então, pode trocar o meu, porque eu quero com regulagem. E aí, vocês trocam? Gabriel, vamos trocar. Vou mandar para você por Sedex só as rodanas. E aí me mandaram as rodanas de regulagem, e aí na próxima compra, eles já mandaram os kits já com rodana de regulagem. Então, às vezes você compra kit e você até ajuda o seu fornecedor. Fala, ó, meu querido, pô, descobri uma peça nova lá, cara. Pô, coloca aquela peça no seu kit. Entendeu? Porque o cara que vende o kit, ele quer também atender bem você, para que você continue consumindo, né? Por causa da concorrência, você sabe, né? Então, você ajuda o cara, porque o cara melhora o sistema dele e te atende. Então, olha só. Então tem vários modelos de fechadura. A fechadura é um item de segurança, mas agora eu quero partir para outro item. Bom, um outro item que eu quero te mostrar é este item aqui, que é conhecido como aparadores. Bom, o aparador que eu tenho aqui também, sem marca, né? Não tem marca, deixa eu ver se tem alguma coisa, deixa eu ver se tem alguma coisa travada, marcada aqui. Não, pelo jeito não. Não tem nada marcado aqui. Não tem. Então, o aparador é essa peça que você está vendo aí, que tem a função de manter as peças abertas. Um detalhe interessante, vamos lá. Então você chegou no seu sistema, tá? Chegou no seu sisteminha aqui. Deixa eu virar ao contrário aqui, né? O cara rodando. Tá. Então chegou no seu sistema, você precisou abrir. Tá, legal. Tá invertido aqui, mas só para você entender, tá? Essa barriguinha que tinha que ir para frente. Mas vamos lá. Chegou no seu sistema aqui, tal, destravou, né? Destravou aqui. E aí abriu. Tá, beleza. Vai aqui, né? Não vai aqui, mas vamos supor. Abriu aqui. Tá. Meu, a partir do momento que você abriu, esse pivô aqui, ele vai ficar solto. Não tem trava. Porque a sua fechadura, ela funciona somente quando ele está fechado. E até algum tempo atrás, esse mesmo fornecedor que eu pedi para poder trocar a rodana dupla com regulagem, também não vinha com aparador. Não vinha. E aí, o que acontece? Você deixa lá o vão todos abertos lá. Se vem um vento, meu, isso aqui vai ficar louco. Então, a norma 16259, ela fala o seguinte, que é obrigado todo o sistema de envidraçamento de sacada ter um sistema de trava para manter as folhas abertas. Então o sistema tem que fechar. Então,
Como que funcionaria, basicamente? A fechadura, basicamente, serve para manter o sistema fechado. E o aparador serve para manter o sistema aberto. Então, o aparador ele é fixado aqui na lateral. E o legal dele é que ele tem regulagem, né? Então, vamos supor, você quer abrir apenas uma folha. Quer abrir uma folha só. Então, você regula ele para poder parar uma folha. Você quer abrir 4 folhas. 4 folhas. 10 folhas. Então, você consegue aqui, nesse trilho, correr com ele para você colocar onde você quiser. Colocou, travou aqui, um só. Beleza, está travado. E aí ele não sai mais. Aí eu vou mostrar para você um detalhe. Então esse aparador aqui, ele é de alumínio. E aqui, essa parte onde fica constantemente em atrito, não poderia ser de alumínio, senão, tanta vez que vai ficar fazendo esse movimento, vai arranhar. Então alguns têm esse modelinho aqui, ó, alumínio e aço inox. Então basicamente é esses modelos que existem, ó, tá? Existe aí o com limitador, sem limitador. Uma dica: se você tiver oportunidade, compre com limitador. Porque sem limitador, ele vai abrir e ele vai só encostar na parede. E ele vai forçar a roldana. Com limitador não, com limitador ele limita, e aí você vem depois que esse pino pode ver. Nenhum desses dois tem limitador, ó. O limitador seria uma pecinha que viria aqui, ó, vamos supor. Aqui, ó. Entendeu? Aí sua coisa vai abrir, né? O seu sistema vai abrir, vai bater aqui, e aí você vem e fecha ele aqui. Senão o limitador vai ser a parede. Ok? Então tá aí, com o limitador. Então, olha, nós estamos cheios de atividades aí. Primeiro tem o exercício que, se você não respondeu, por favor, participe para você até mesmo ver como está o seu desempenho. Ninguém vai ficar sabendo do seu resultado, a não ser você mesmo, tá? E esse resultado, como eu disse, nós vamos pegar os 4 últimos números do seu telefone, como se fosse um código que só você conhece. Você vai ver lá, João, e o final do seu telefone. Aí você vai saber a sua nota. Então, só você vai saber que aquele João é referente a você. Legal, então tem os exercícios. Segundo, estamos tendo aí, olha, positivo, né? O pessoal falou, Gabriel, cara, legal fazer o curso. Então, se caso você ainda não deu a sua opinião, por favor, nos ajude a decidir isso, tá? Assim, tá, realmente nós estamos pensando seriamente, pelo que nós estamos recebendo aí de pedidos, acredito que vai sair sim, mas eu gostaria que mais pessoas participassem. Segundo, se você é fornecedor de algum acessório e quiser que a gente mostre aqui, coloque o seu nome numa lista, estamos recebendo também vários fornecedores, mas eu acredito que pode ser mais. Estamos recebendo muito fornecedor de São Paulo, mas nas regiões mais afastadas não estamos recebendo muito. Esse é um outro recado. E é isso aí, continue mandando suas perguntas. Na próxima aula eu vou falar sobre vedações, que é um fato muito importante para que não tenha... Lembra que eu te falei lá? Ah, o sistema veda fumaça, o sistema veda 95% de água, o sistema veda som, mas tudo isso só é possível se você caprichar nas suas vedações. Então, na próxima aula, eu vou mostrar todas as vedações que são possíveis fazer no seu sistema para que você escolha a melhor e que você consiga construir o seu envidraçamento top. Um super sistema de envidraçamento sacada. Porque você será um super profissional de envidraçamento sacada. Então, são coisas que andam junto, né? Você tem que ter um bom material, mas você também tem que ter a expertise, a habilidade e o conhecimento. Você tendo um bom conhecimento, você consegue decidir pelo que é melhor. Quando você não sabe nada, o que vier tá bom, porque você não sabe nada. Entendeu? Então vamos procurar saber, igual eu falei, eu não sou a verdade, tá? Existem outras informações que você tem que ir atrás. Você viu no e-mail da última aula, né, da penúltima aula que eu li, o cara falou que nem era dessa área, que era de cenografia, mas estava tentando se aperfeiçoar na cenografia dele, e ele estava fazendo curso de envidraçamento e sacado, o cara mexe com cenografia. Por quê? Porque ele é um puta de um profissional. Porque ele é fera, porque ele quer descobrir mais coisas, e muitas coisas, muitas descobertas que a gente faz não estão só dentro das informações do vidro, estão dentro das informações de serralheria, de arquitetura,
de marcenaria, de carpintaria. Quanta coisa eu não adaptei de carpintaria pro vidro? Quantas coisas eu vejo nas feiras, os caras falam, não, lançamento, você vai na Léo Madeira, você vê lá os negócios, lá, ó, faz tempo que existe já. Então, meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro, você acabou de participar da 8ª aula, ó, falta 2. Então, na penúltima aula, na próxima aula, nós iremos falar de vedações. Uma aula intensiva, cara, sobre vedações. E na última aula, nós iremos falar sobre 12 maneiras de você ganhar dinheiro trabalhando com envidraçamento de sacada. Bom, vou te falar a verdade. Só com esse curso de 10 aulas que você participou, né? No caso, essa é a 8ª, você ainda tem mais 2 aulas, você já poderá ganhar dinheiro com muitas atividades relacionadas ao envidraçamento de sacada. Pode ter certeza. Então, na última aula, eu vou te revelar esse fato. 12 formas. Ó, lembra que eu falei? Abre, velho. Abre. Abre o ângulo da sua visão. Não vai ficar igual o cavalo, não, assim, ó, andando aquele negócio na cara aqui que só vê pra frente. Não, abre. Vamos abrir a nossa visão e eu vou te mostrar 12 formas de ganhar dinheiro com envidraçamento de sacada. Legal?